A conversa de hoje é especialmente para você, que já clicou em aceitar os termos sem ter lido absolutamente nada. Pode ser um contrato de internet, compra online, um aplicativo que você baixou no celular. A gente simplesmente clica em aceitar e segue a vida. Mas já parou para pensar que naquele momento você acabou de dizer que concorda com algo que nem sabe o que é? Existem direitos e regras protegendo você. Mas você sabe quais são? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Daniele, sou advogada e esse é o espaço jurídico do Pode Professorar. Aqui a gente fala do direito do jeito que ele acontece na vida real, sem juridiquês, sem termos técnicos e sem complicações. E hoje eu quero te entregar o Manual do Jovem Consumidor. E antes que alguém pense que o termo jovem aqui significa idade, já adianto que não. Jovem aqui significa quem está começando a lidar sozinho com essas relações de consumo. Pode ser alguém que saiu agora da casa dos pais, pode ser alguém que começou a trabalhar, ou simplesmente alguém que passou a administrar a própria casa. Em algum momento da vida, todos nós passamos por essa fase em que descobrimos uma coisa curiosa. A água da torneira não nasce ali. A luz da luminária não aparece por mágica. E o Wi-Fi da casa não é uma presença sobrenatural que simplesmente existe. Tudo isso depende de empresas, serviços e relações de consumo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa importante de entender é algo muito simples. Todo mundo é consumidor. Consumidor não é apenas quem compra coisas caras, faz grandes contratos ou quem compra a mesma coisa várias vezes. Seja comprando uma roupa, pedindo comida por aplicativo ou assinando um streaming, a realidade é que sempre que existe alguém oferecendo um produto ou um serviço e existe alguém pagando por aquilo, ali nós temos uma relação de consumo. No Brasil, essas relações são protegidas por uma lei muito importante chamada Código de Defesa do Consumidor. E essa lei foi criada para regular essas relações de consumo justamente porque, na maior parte das vezes, o consumidor é a parte mais vulnerável dessa relação. Ele não participou da elaboração do contrato, ele não definiu as regras e muitas das vezes ele nem sequer tem todas as informações sobre o produto ou serviço que ele está adquirindo. Por isso, o direito do consumidor estabelece regras mínimas para equilibrar essa relação. Muitas pessoas imaginam que o direito do consumidor serve apenas para resolver problemas depois que eles acontecem. Mas ele funciona mais ou menos como um manual de instruções. Pensa comigo. Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual. E esse manual não existe porque o produto necessariamente vai dar problema. Ele existe para explicar como usar corretamente e o que fazer se algo não funcionar como deveria. O Código de Defesa do Consumidor funciona de forma muito parecida. Ele organiza as regras do jogo entre quem compra e quem vende. Ele estabelece quais são os direitos do consumidor. E também estabelece quais são as responsabilidades das empresas. Ou seja, ele existe justamente para evitar problemas e orientar essas relações em como elas devem funcionar. Mas, como nem tudo são flores, ele também prevê algumas práticas para caso algo saia do esperado. E, infelizmente, isso acontece com uma certa frequência. Existem alguns direitos do consumidor que são muito importantes e que muita gente simplesmente não conhece. Um exemplo clássico é o direito de arrependimento. Já ouviu falar? É quando você compra um produto pela internet, telefone ou qualquer meio fora de uma loja física. Ali permite que você desista da compra em até 7 dias, mesmo que o produto não tenha defeito. Você pode simplesmente desistir. Outro ponto importante é quando acontecem defeitos com o produto. E nesse caso, esses defeitos podem ser em produtos comprados em loja física ou comprados online. Quando o produto apresenta problema, a empresa tem um prazo para resolver aquela situação. E se o problema não for resolvido dentro desse prazo,
O consumidor pode escolher entre trocar o produto, receber o dinheiro de volta ou ter abatimento no valor já pago, caso seja uma situação em que você consiga continuar com o produto mesmo com aquele defeito, com aquela avaria, né? Às vezes é uma coisa que não inutiliza o produto. O consumidor tem direito de ter um abatimento do valor já pago, considerando a avaria do produto. Mas eu repito, e é muito importante repetir isso, o consumidor pode escolher se ele recebe o dinheiro de volta, e no caso devolve o produto, desiste da compra, se ele troca o produto por outro, ou se ele recebe um abatimento pelo defeito. Não é a loja que determina. É uma escolha dada ao consumidor. A lei dá ao consumidor o direito de escolha. Também existe proteção contra cobranças indevidas. Se uma empresa cobra algo que ela não deveria cobrar, o consumidor paga por engano, às vezes é alguma taxa que vem incutida dentro da fatura, e aí você paga tudo direto e não observa. Se alguma coisa te é cobrada e essa coisa é indevida, a lei prevê que esse valor seja devolvido para você. E em alguns casos, essa devolução acontece até mesmo em dobro. A lei determina que a empresa te devolva em dobro o valor errado, o valor indevido que você pagou. E as pessoas realmente não têm essa informação. Existem alguns direitos muito básicos, assim, que muitas das vezes passam desapercebido e às vezes não é exatamente por não serem percebidos, mas é porque essa informação não se difunde, as pessoas não têm acesso a elas. A gente descobre isso, muitos direitos eu posso dizer que eu descobri estudando. Eu descobri na faculdade, quando eu comecei a ter acesso à lei, quando eu comecei a ler a lei, eu descobri muita coisa que jamais chegou aos meus ouvidos e que pessoas à minha volta não sabiam. E isso é uma questão que a sociedade precisa ser informada, a sociedade precisa saber que existem direitos e que muitas das vezes os cidadãos são lesados todos os dias e não fazem ideia do dinheiro que perdem ou do direito mesmo que é suprimido. O direito à informação, ele é muito importante. O consumidor, ele precisa saber exatamente o que ele está comprando. Quais são as condições, quais são os prazos, as responsabilidades que envolvem essa contratação. E é muito válido, é muito importante que as pessoas entendam isso. E um exemplo clássico que eu não poderia não colocar nesse episódio são as famosas placas de estacionamento. Aquelas placas que sempre dizem: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Já viu? Com certeza você já viu. Porque diversos são os estabelecimentos que colocam essas placas nos seus estacionamentos. E muita gente realmente acredita nessa placa, realmente acredita que essa placa define a questão. Mas a prática não é bem assim. Quando o estabelecimento oferece estacionamento aos seus clientes, seja gratuito ou seja pago, ele passa a assumir um dever de cuidado sobre aquele espaço. Ou seja, aquela placa não tem o poder de simplesmente anular a responsabilidade do estabelecimento. Pode colocar placa de neon, do tamanho que for. Se um furto ou um dano acontecer dentro daquele estabelecimento, a situação precisa ser analisada dentro das regras do direito do consumidor. E, na expressiva maioria das vezes, a responsabilidade de ressarcir o dano é do local que gerencia o estacionamento. Esse exemplo é um clássico. Todas as vezes que eu entro em determinados lugares que eu leio essa placa, eu dou um sorriso e penso: caramba, ele realmente acredita que essa placa vai anular a responsabilidade dele caso alguma coisa aconteça com os carros, com os veículos que estão ali. Acreditem, nem tudo que está escrito em um aviso significa que, juridicamente, aquilo é válido. Mas eu devo dizer que ser consumidor também envolve responsabilidades. É importante ler os contratos,
No próximo episódio nós vamos falar especificamente sobre eles. Também é importante guardar comprovantes. Tudo que se compra, os valores que se pagam, isso gera um comprovante. É importante que esses comprovantes sejam guardados. É importante verificar sempre as condições de pagamento, verificar o valor que está sendo digitado na maquininha do cartão de crédito, em quantas vezes a compra foi registrada. É importante sempre estar atento. Às vezes o problema não surge porque a empresa agiu de forma irregular. Ele surge simplesmente porque a pessoa clicou em aceitar, a pessoa confirmou uma transação sem ler nada, sem observar as coisas que estavam acontecendo ali. A vida adulta também envolve essa mudança de postura. A gente precisa ser atento toda vez que compra, toda vez que contrata. A gente precisa estar em atenção plena a tudo que está acontecendo ali. E aqui eu quero fazer um pequeno parêntese para quem está ouvindo esse episódio e também tem um negócio. Porque quando a gente fala sobre direito do consumidor, muita gente escuta isso apenas pelo lado de quem compra. Mas existe um outro lado igualmente importante nessa história, que é o lado de quem vende. Todo empreendedor, seja dono de uma empresa grande ou dono de um pequeno negócio, também precisa conhecer essas regras. O Código de Defesa do Consumidor não existe apenas para resolver conflitos depois que eles acontecem. Ele também funciona como um guia de boas práticas para quem atua no mercado. É indispensável informar corretamente o cliente, deixar claro as condições de venda, respeitar prazos, evitar publicidade enganosa, oferecer canais de atendimento. Tudo isso não é apenas organização do negócio, é o cumprimento da lei. Quando você abre um negócio, existe uma regra sobre aquele negócio, existe uma regra sobre aquela atividade. Existem leis, às vezes uma, às vezes várias, que regulam como aquela atividade deve acontecer. Então, o consumidor precisa estar atento, mas o empreendedor precisa estar 2 vezes mais atento, porque ele tem responsabilidade sobre o produto que ele fornece, sobre o serviço que ele fornece. Conhecer o direito do consumidor não é uma proteção só para quem compra, é um manual de conduta para quem empreende. É uma obrigação de quem empreende. Parte do processo de ser um adulto funcional é perceber que o mundo funciona por meio de relações econômicas e jurídicas. Existe alguém produzindo, existe alguém vendendo, existe alguém consumindo. E quanto mais informação você tiver sobre essas relações, mais protegido você fica no seu dia a dia. Algumas práticas dentro da nossa rotina fluem de um jeito tão naturalizado que elas parecem invisíveis. Mas a realidade é que a gente está consumindo o tempo todo. A gente está se colocando dentro desse mecanismo o tempo inteiro. Você está me ouvindo agora através de uma plataforma. E se você está me ouvindo pelo Spotify, você contratou essa plataforma, você paga ela, ou ainda que você não pague, você é usuário dela. Da mesma forma, se você estiver vendo pelo YouTube, você também é usuário dessa plataforma, pagando ou não. E se você paga, você assinou um contrato para estar fazendo isso. E certamente você não tem conhecimento sobre o teor desse contrato. Porque são raríssimas as pessoas que param para ler isso. E eu não estou dizendo que é uma obrigatoriedade, mas eu estou dizendo que direitos acontecem e passam pela nossa frente sem que a gente perceba, sem que a gente tenha consciência. E muitas das vezes, como você não tem consciência do seu direito, quando você é lesado, você também não tem consciência que está sendo lesado. Momentos como esse que a gente está tendo aqui, de tratar um episódio para levar essa informação, ele é muito precioso para o esclarecimento e para a libertação de cada cidadão, de forma que ele possa se posicionar na sociedade realmente de forma consciente, realmente sabendo qual é o seu direito,
qual é a sua obrigação. Vale a pena conhecer. Sempre vale a pena conhecer, minimamente, quais são os seus direitos. Nesse caso, a informação não é apenas conhecimento jurídico, é proteção na vida real. Espero que esse episódio tenha trago clareza, informação, dicas práticas mesmo para o seu dia a dia. Ficamos por aqui. A todos uma ótima semana. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!